O episódio conseguiu ser interessante, trazendo um ritmo e um clima diferentes, com uma roupagem de algo que a gente já tinha visto antes, numa versão Discovery que foi bastante fresca. Mas eu acho que ele só deu uma derrapada no final, com aquela escolha controversa. Então a gente vai falar sobre isso agora. Roda a vinheta. Salve Telatrekkers, que bom ter vocês de volta aqui para a gente poder bater um papo sobre esse 11º episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, que havia sido intitulado The Citadel, ou A Cidadela, e foi rebatizado assim meio que de última hora para Su'Kal, que vai ter depois um significado que a gente vai ficar sabendo qual é ao longo do episódio. Eu vou começar fazendo os comentários aqui mais gerais, completamente livre de spoilers, e eu aviso quando for a hora deles, como sempre, beleza? O episódio tem uma roupagem interessante, um jeitão de ser, que trouxe, como eu falei, nessa aberturinha nossa aí, umas coisas que a gente até já tinha visto espalhados pela franquia, até algumas coisas da própria série clássica, em termos de clima, ambientação, apesar de que naquela época eles tinham uma restrição orçamentária, capacidade de produção muito baixa. Eu acredito que eles teriam ido por um caminho parecido com esse em alguns episódios, mas aqui eles conseguem fazer isso de uma forma muito bacana, sem ficar contando moeda para ver se vai ser capaz de fazer isso ou aquilo. Isso foi muito legal, o clima geral que eles conseguem imprimir na tela nesse episódio aqui, além de ter ficado extremamente cinematográfico, o que muito honestamente nunca foi um problema para essa série. Eles conseguiram fazer isso de uma forma que a coisa te mantém interessado, pelo menos nesse aspecto visual, por enquanto. Nesse pacote aí a gente vê que alguns personagens e elementos curiosos são colocados aqui e a gente vai poder curtir eles como sendo novidades, coisas que vão acrescentar para a trama. Curiosamente, eu achei que esse roteiro e o visual lembraram bastante episódios de Doctor Who. Ao contrário do que a gente tem comentado em outros momentos, que Discovery de vez em quando meio que rouba ideias de outras séries de ficção científica, dessa vez eu acho que isso não teria sido necessariamente proposital. Ou, se foi, não foi necessariamente algo ruim, foi só algo para você conseguir trazer um sabor diferente para aquilo que a gente assiste aqui e que eu acho que funcionou bastante bem para trazer essa cara nova de algo que tem um motivo bacana para a gente assistir, com um sabor de algo novo, muito legal, que eu acho que vai ser bem-vindo se continuar aparecendo aí nos episódios para frente. E o episódio também sugere algumas promessas, coloca algumas coisas aí disponíveis para a gente trabalhar, que tem um potencial gigantesco, mas que eles acabam dependendo muito do que eles vão fazer na conclusão dessa história. Porque meio que sem aviso nenhum, eles fizeram justamente esse esquema de começar um episódio onde a gente que está vindo de uma temporada onde as coisas estão vindo de forma mais episódica, com começo e meio e fim, apesar da gente ter tido um episódio duplo que envolveu a Imperatriz, a Felipa Jojo aí atrás, que acabou de concluir no episódio passado, aqui meio que sem aviso eles deixaram o episódio não só em aberto, como na dependência de para ser bom ou ruim, para que essas ideias possam ser julgadas como válidas ou não. A gente vai precisar muito ver o que vai acontecer no próximo, ou próximos. Então, ao mesmo tempo que tudo isso aqui pode acabar de uma forma muito bacana, muito épica, que vai ser lembrada como sendo um ponto importante na franquia por décadas a seguir, também tem o potencial aí, tem a chance de se tornar algo absolutamente frustrante se eles fizerem caquinha. Meus queridos e minhas queridas, eu acho que isso era mais ou menos o que eu conseguiria dizer para vocês a respeito do episódio, sem entrar em muitos detalhes, então a gente chegou de novo naquela parte do spoiler. Se você ainda não assistiu, zarpa fora daqui, vai lá correndo ver o episódio. Aproveita que é Natal, tá todo mundo jogado, largado, com aquela pança cheia, então assiste, depois volta pra cá e a gente continua o papo. Firmeza, combinado, tranquilo. O episódio meio que começa ali, como se a gente estivesse no episódio passado, lá perto do finalzinho, dado um passo para trás, e visto com a câmera por um outro ângulo, algo que estava acontecendo em um outro local, daquela despedida que o pessoal estava levantando os copos, fazer um brinde para a despedida da Jojo, e o Stamets está lá perto da Adira, já que eles estão formando essa amizade aí, que cada vez mais faz com que eles se tornem próximos e tal, e a gente vê que tanto que ele está dizendo para ela que, olha, a gente está aqui por você e tudo mais, o Gray volta a aparecer e diz, eu também estou aqui. Quando ele nota que o Gray está por perto, porque para ela é como se ela estivesse falando com um fantasma, então ele meio que era com aquela cara de ela está falando com alguém que não está aqui, deve ser o Gray. Ao mesmo tempo que ele quer dar privacidade para conseguir deixar ela conversar, ele que está meio indignado porque viu o sofrimento dela nas últimas semanas,
talvez até algo por volta de um pouco mais de um mês, tenha ficado naquele afã de como se fosse aí meio que um super protetor, não sei se necessariamente um pai, dizer algumas palavras mais fortes, mais rígidas ali pro Grey, mas ainda assim acaba saindo, deixando os dois juntos, e o Grey acaba falando para ela, olha, se tem sido difícil para você, tem sido sim difícil para mim também, tenta me entender. Você pelo menos ainda tem um corpo que interage com o resto do pessoal que está aí fora. Eu fico aqui dentro, meio na dependência, me sinto incompleto e tal. O que é bastante compreensível, dá para entender fácil, que não seria para uma entidade que tem uma mente completa, com capacidade de pensamento e tal, não são apenas memórias, é uma pessoa ativa, que ela deva se sentir absolutamente tolhida ali, restrita pra caramba, sem poder fazer outros laços sociais. Então aquilo deve ser até meio que um tormento em boa parte do tempo. Seria muito complicado para a Adira se ela de repente não conseguisse levar nada disso em conta, como se ela tivesse a total falta de empatia. Mas eu acho que lá atrás, nos episódios onde ela estava até comemorando o fato de se ele aparecesse aqui eu agradeceria dele ter saído fora sem falar uma palavra tal. Aquilo é coisa de quem tá com raivinha, é aquela coisa de quem tá falando por falar da boca para fora, mas ela estava obviamente sentindo a falta do Grey e estava se sentindo meio abandonada, e isso aparece como uma espécie de pequena traição. Mas até o fim dessa cena a gente vê que eles meio que voltam às boas, naquelas de o que a gente tiver para resolver, a gente resolve no seu devido tempo. No outro episódio, quando eles finalmente conseguem decifrar a mensagem que foi enviada, que veio lá de dentro da nebulosa Verubim, e eles descobrem que tinha sido da doutora Issa, eles dão uma olhada no que está acontecendo ali, e aí alguém ainda interpreta que aquelas marquinhas, aqueles pontinhos vermelhos na testa dela, pudessem ser sinais de que ela já estava sofrendo com a radiação e tal. O Saru tinha ficado quietinho ali e tal, não falou nada para ninguém, mas aqui ele revela que aquilo, na verdade, na fisiologia dos Kelpianos, ou das Kelpianas mais especificamente, é um sinal de gravidez. Então a gente descobre que antes de tudo acontecer, das piores coisas acontecerem com o pessoal que estava a bordo daquela nave e tal, a gente tinha uma nova vida sendo gerada que estava para vir aí para o mundo. E quando ele fica sabendo disso, você vê que ele fica ainda mais abalado. Na hora que ele tem que compartilhar isso com a galera, ele compartilha de um jeito que você vê que aquilo tem um grande peso para ele, por motivos óbvios. Ele abandonou a espécie dele há muito tempo atrás para ir com a Jojo. Isso daí foi uma coisa que a gente viu nos short tracks. Para quem ainda não acompanhou, corre lá para dar uma olhada. Tem a história de como é que ele deixou caminhar o planeta dele. Então aqui ele acabou tendo um contato com essa galera lá no século 23, ainda antes deles fazerem o salto para esse futuro, nesse século 32, que eu considero como sendo, por enquanto, um futuro meio alternativo, porque eu creio que eles podem ter umas surpresas, aí umas cartas na manga, para depois não assumirem tão oficialmente algumas das coisas que estão aqui, mas ainda que assumam, esse não é o ponto é que ele teria tido um contato muito rápido com eles, quando inclusive eles passaram por uma espécie de aceleração do Vaharai, que foi induzido lá com umas antenas, que usaram as próprias tecnologias dos baús para conseguir fazer a galera dele evoluir meio que a toque de caixa. Mas desde aquela situação ele não interagiu mais com nenhum membro da espécie dele. É óbvio que ele sente saudade, deve ter um impulso biológico ali de ter um contato, compartilhar algumas coisas da cultura, de repente talvez até afeto físico mesmo e tudo mais. Sem nem pedir permissão para o almirante Vance nem nada, ele acaba dando a ordem e eles saltam lá para a parte exterior dessa nebulosa para sacar qual é que é, vem em volta, tentar usar os sensores mais de perto, já que ela é feita com uma série de coisas que muito complica a parte de você analisar o que está acontecendo lá dentro, a radiação, as turbulências, aquele papo todo, fazem com que você tenha que olhar muito de perto. E aí com esse negócio de que vai ser muito difícil navegar por ali, eles acabam meio que deixando o Book ir com a nave dele, porque ela é muito mais ligeira, mais fácil de manobrar, e ele entra para tentar ver o que está acontecendo, obviamente sabendo dos perigos dessa radiação, que é tão alta, tão forte, que mesmo a nave com escudos e aquele negócio todo, isso vai acabar deteriorando essa capacidade de proteção e vai fazer mal para o ocupante da nave, mas ainda assim ele vai na frente para tentar meio que liberar, conhecer o caminho, para poder dar coordenadas para a nave e depois ver se ela vai atrás ou não. É colocado ali que uma das vantagens da nave do Book é o fato dela conseguir morfar, o que em teoria é uma ideia sim muito interessante, só que ela fica meio na base do blá blá blá, porque eles falam, a gente até vê que ela tem uns módulos lá que trocam de lugares e tal, mas a gente muito honestamente
não consegue entender, ou pelo menos eu não consigo entender, o como é que aquilo faz uma grande diferença para quem está lá dentro, na manobrabilidade ou de repente na proteção do que vem de radiação do lado de fora. Eu acabo lembrando de um filme bem antigo que tinha um garotinho que acabava entrando dentro de uma nave alienígena que era toda cromada, que também morfava. Ela mudava a configuração dela para conseguir ser mais aerodinâmica ou ter capacidades diferentes. Inclusive, era uma nave que acabava viajando no tempo naquele filme, chamado O Voo do Navegador. Se alguém quiser conferir, vai conseguir entender melhor isso que eu estou dizendo a respeito de lá. Aquilo parecer tão óbvio, tão evidente, o porquê que a nave moldar, porquê que a nave conseguir se metamorfosear em diferentes formas, parecia ser alguma coisa que não tinha muito o que questionar, o porquê que aquilo era algo desejável ali. Mas aqui, no caso da nave do Book, eu acho que fica só uma coisa aí meio com cara de Transformers, onde de repente você vê um monte de peças e partes mudando de lugar e tudo mais, mas eu não consigo ver uma razão, um motivo muito claro. E isso às vezes me deixa um pouco encafifado naquela de eu acho que estão tentando me enrolar aqui. O Book avança com a nave dele lá no meio de todas essas marés e tempestades e coisas que fazem com que tudo fique muito complicado, com o computador o tempo inteiro dizendo para ele que a situação está se deteriorando, que está ficando cada vez mais perigoso para ele estar ali, mas ele consegue insistir ao ponto de avançar e chegar numa espécie de bolsão mais seguro, com menos radiação, menos turbulência, que fica em volta do tal planeta de Dilithium, que é o lugar de onde está vindo a tal informação, a mensagem lá. Eles estão indo justamente procurar o tal sobrevivente, que seria aquela criança que eles sabem que deve ter nascido já que a doutora Issa estava grávida. A Discovery faz um salto direto para as coordenadas que são passadas pelo Book e acaba voltando lá para o hangar, né, atracando lá. Finalmente, do outro lado, o Saru se digna a dar uma chamada, onde ele passa um zap para o Almirante Vance e fala: olha, a gente fez isso, isso e isso. Tá? O Almirante olha com aquela cara de caramba, agora que tu me fala. Não fica aquela coisa meio como se o Saru estivesse agindo de uma forma mais impulsiva. Eu entendo o que eles estão fazendo com o personagem, que tem um lado emocional que está muito ligado com o que está acontecendo aqui, mas honestamente eu tenho um pouco de medo de que eles estejam pegando um personagem que a gente torceu durante tanto tempo para ser um bom capitão, se adaptar ali naquela posição, e de repente começar a minar a confiança que a gente tem nele, fazer com que ele não pareça assim tão pronto para estar ocupando o cargo, e vão diminuir muito da qualidade do personagem, na minha opinião, se fizerem isso. Em relação ao próprio Almirante, uma das outras coisas que me deixa com um pouco de preocupação é a de que, pela forma como ele demonstra interesse, de agora eles chegaram ali no tal do berçário de Dilithium, ele parece satisfeito, aquele negócio todo, eles possam, mesmo que de forma bastante sutil, estar escondendo alguma coisa da tal vilania desse suposto almirante que está encarregado da frota, da federação, está à frente de todo mundo ali, o que eu acharia muito pouco desejável, já que a gente sempre viu ao longo da franquia esse tipo de coisa sendo jogada aí nas costas de alguns comodoros, alguns almirantes. Eu não queria que a federação, a frota, passassem por vilões em nenhum momento aqui. É o tipo do negócio que, assim, você estar vendo esse mundo já com a mecânica social distópica que a gente tem, que já não combina com a proposta original da franquia, desde lá de trás, da série original. Aqui a gente ainda, pelo menos eu, não posso falar pelos outros, mas engoliria melhor se fosse o tipo da coisa: estamos num mundo imperfeito, por circunstâncias além da nossa vontade, da nossa capacidade de ter feito alguma coisa lá atrás. Mas a gente vai, com a força do amor, com a força de tudo aquilo que é bom, a nossa excelência para com o amiguinho do lado, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder para voltar a reconstruir. Isso seria uma coisa que não seria tão perfeita na minha ótica, mas seria desejável, seria aceitável. Você mostrar que existe um sentido de esperança, você ter essa coisa de ver a galera não se deixando abater, como na história da humanidade a gente viu em diversos momentos aí, durante as guerras, os lugares que foram assolados pela fome, pela destruição, que hoje, como aquele povo acabou se juntando, se unindo, acabaram fazendo os lugares voltarem a ser lindos, crescendo, e você tem povos ali que se destacam pra caramba, tanto na parte intelectual, cultural, social e financeira do mundo, nessa história que a gente tem hoje em dia. Então, se fosse mais ou menos por um caminho desses, eu estaria um pouco mais satisfeito. O que o Vance, de forma velada ali, sem falar nada, não parece muito satisfeito, foi com a escolha do Saru em relação a Tilly, já que quando ele fica sabendo que ela está como primeira oficial, ele analisa a situação de que o capitão vai ter que descer para ela ver o que está acontecendo, já que se trata de um kelpiano, e ele, por ser um kelpiano, tem uma ligação clara de alguém que
muito provavelmente passou a vida inteira sem ver pessoas de verdade, vai ter uma chance de uma ligação com outro Kelpiano ali que pode favorecer a situação, mas ele automaticamente entende que quando você retira o capitão, quem vai ocupar a cadeira ali de forma provisória, né, como um acting captain, é a Tilly, e aos olhos dele ela é uma alferes, que porque tem o material correto no coração acabou saltando aos olhos do Saru, uma pessoa certa para estar no cargo, mas que ele não está 100% convencido disso, como eu vou ser franco, que eu mesmo não tô. Eu acho que a Tilly é uma grande personagem, tem um grande potencial, mas eu acho que eles estão colocando a carroça na frente dos bois. Eles finalmente detectam lá, sim, a presença de um sobrevivente, então a coisa acaba ganhando uma certa urgência, porque eles não podem ficar muito tempo ali. Apesar de esse lugar que eles estão com a nave ser um lugar um pouco mais seguro, não dá para ficar eternamente ali. Eles não têm todo o tempo do mundo, eles vão ter que, de fato, correr essa corrida contra o relógio para ver lá o que eles conseguem fazer, numa situação que, vamos e convenhamos, não é situação normal nem fácil para ninguém. Você chegar para alguém que provavelmente, se estiver vivo, tem lá muito mais de 100 anos, deve estar vivo, porque temos os sinais vitais sendo mostrados pelos sensores, você vai chegar do nada, vai ser uma quebra de paradigma danada e convencer aquela pessoa de vem com a gente veio por sua causa, viemos te salvar. Pode ser uma tarefa complicada. Antes de desligar a ligação ali, o Almirante Vance ainda explica que a corrente esmeralda está atacando Kaminar. E isso complica bastante as coisas, porque evidentemente é uma coisa a mais para o Saru ter na mente ali, né, no fundo do cérebro dele, pensando num algo a mais e distrair ele da situação presente, do que está por ali. Então a gente acaba tendo alguém questionando a capacidade dele conseguir separar as coisas e tal, e eu fiquei muito chateado que essa pessoa tenha sido a Michael, por tudo aquilo que a gente já comentou N vezes a respeito deles darem esse protagonismo para ela, que vem nos momentos onde parece que pesa a mão, tem tanta gente dentro da nave, tem outras pessoas ali que de repente poderiam fazer essa função de uma forma onde ficaria muito mais bonito para a trama, ou de repente o próprio Culber podia ser a pessoa para dizer isso como se fosse uma opinião médica. Eu acho que eles perdem tanta oportunidade com o Culber. Então nessas eles formam o time avançado, o grupo que vai descer, e basicamente quem vai é o Saru, a Michael e o Culber. A Michael está preocupada com o fato do Saru de repente não estar sendo a pessoa mais eficiente nessa descida. O Culber acaba meio que se despedindo naquelas de, olha, o que eu vou fazer é perigoso, então como eu estou saindo aqui, vou falar contigo, meu marido e tal. Aquela conversa que eles têm, já que existe essa oportunidade deles conseguirem dar esse tchau, né, meio que um desejar, tome cuidado e vá, mas, né, cuide de voltar, aquele papo todo que evidentemente aconteceria se a gente tivesse numa situação dessas, pessoas que são próximas e que trabalham juntas. A Michael também acaba se despedindo do Book. E aqui a gente tem uma parte interessante que seria eles tocando justamente nesse assunto do quão válido é você permitir que pessoas que têm entes queridos dentro da nave acabem trabalhando junto com objetivos, eles conseguem se manter dentro de situações assim, de perigo, que às vezes pode ser extremo, pode chegar a ser fatal. E antes deles de fato se teletransportarem, né, irem lá para a superfície do planeta, a gente ainda tem o peso do comando caindo em cima da Tilly, e ela fazendo aquela cara de finalmente, né, vai acontecer aquilo que eu vinha prevendo, que se de repente eu aceitasse o cargo, fosse acontecer, porque meio que vem junto no pacote e ela sabe o peso que tem e a situação tão importante que elas estão passando naquele momento. Não é uma situação cotidiana, não é algo leviano que eles vão passar. E quem justamente vai estender o ombro, o braço amigo ali, a mão para ela, para conseguir mostrar para ela que ela é capaz sim e tudo mais, é a Michael. E de novo, por mais que seja bacana você ver a relação que elas têm, porque a gente sabe da amizade delas desde lá de trás, da primeira temporada, ao mesmo tempo ser a Michael quem vai fazer com que ela tire o pé da lama e crie mais confiança em si mesma, volta a bater com o que eu venho falando a respeito da Michael estar sempre no centro de tudo. E então o grupo finalmente se teletransporta. E aí a gente, relembrando, o Saru vai, né, pensando com essa vantagem de que por ser Kelpiano ele vai ter uma ligação melhor ali com o sobrevivente, mas automaticamente quando eles chegam lá embaixo eles percebem que não apenas os equipamentos deles acabaram se perdendo, ou de repente não está mais ali com eles, o que aconteceu, fica aquela dúvida, e eles não têm mais as espécies que eles tinham antes,
A Michael acaba aparecendo como uma Trio, o Culber aparece como um Bajoriano, e eu acharia que teria sido mais interessante se eles simplesmente não entendessem que espécie é aquela. Se a Michael de repente soltasse algo do tipo: eu não lembro de estar familiarizada com a espécie com que você está aparecendo, porque essa espécie só foi aparecer bastante tempo depois do tempo em que a gente tem as histórias ali da época em que eles saíram no século 23. Nunca foi dito que os Bajorianos eram uma espécie conhecida e tal. Pode ser, não vai estragar nada, mas teria sido interessante se eles deixassem isso um pouco mais vago. E o Saru, com aquela vantagem que se perde, porque ele simplesmente aparece como sendo um humano. Então lá se vai a vantagem por água abaixo. E é uma oportunidade incrível da gente finalmente ver a cara linda do Doug Jones interpretando ele mesmo, pelo menos a aparência que ele tem na vida real. É um ator que normalmente faz assim, personagens que estão sempre maquiados do pé à cabeça, sempre aquela maquiagem pesada. E agora a gente tem a oportunidade de ver a qualidade deles sem aquele latex todo. Então automaticamente a gente vê que de alguma forma eles, quando se teletransportaram, acabaram chegando lá numa simulação holográfica, que não parece estar ajudando muito, porque todos esses anos com aquela radiação bombardeando os equipamentos não está funcionando da melhor forma possível. Então de vez em quando você vê alguns defeitos acontecendo cá e lá, talvez até a parte que cuida da lógica do que está acontecendo naquela historinha sendo gerada ali já não está batendo tão bem. Então fica um ou outro detalhe que meio que é justamente o que gera um pouco dessa cara surreal que o episódio tem, que mescla um pouco da fantasia com um pouco de coisa de terror, com algumas coisas que deixam tudo ali com um cara meio de sonho, com uma cara psicodélica. E como eles estão sendo cada vez mais bombardeados pela radiação, o negócio volta a ser aquela corrida contra o tempo, porque eles estão sendo afetados. E mesmo essa ideia do holograma defeituoso, de longe não ser novidade, a gente vê ela sendo apresentada aqui de uma forma onde a escala é gigantesca. Fica inclusive a pergunta do que exatamente está sendo responsável por gerar esses hologramas todos, quais são os parâmetros, qual é exatamente a distância. Como se eles estão dentro de um salão, eles estão dentro de uma salinha. A gente não tem uma noção, uma referência tão clara quando essas coisas começam. A gente sabe que um holodeck, por exemplo, da época da nova geração, mesmo não sendo a maior das salas, é capaz de fazer com que você imagine que você está num planeta inteiro. Se for um deserto, você vai passar horas, dias, quanto tempo que for, caminhando sem bater a cara na parede, porque a matéria interna, o material, o equipamento interno cuida disso para você. Mas aqui a gente fica com isso um pouco perdido, e principalmente pelo fato de se tratar de uma tecnologia tão avançada, 930 anos no futuro. A gente sabe que inclusive o próprio Doutor em Voyager acaba depois de uma certa temporada lá herdando aquele aparelhinho que ele usava em volta do braço, que fazia com que ele conseguisse ser o seu próprio hologerador, não ficava mais preso ali, confinado dentro dos lugares da nave que continham esses hologeradores, então ele podia ir para outros lugares, não precisava ficar o tempo inteiro só na enfermaria ou no holodeck. Aqui eles não se deram ao trabalho, não tiveram tempo de dar todas essas explicações para a gente. Então isso faz com que tudo fique ainda mais surreal, com que tudo fique com essa cara de fantasia medieval. Além da aparência e a forma como eles fizeram, tudo que a gente vê na tela aqui tem uma aparência belíssima, fica essa cara de eu não sei o que está acontecendo, então eu não sei exatamente como julgar. Eu não saberia colocar as minhas impressões de o que parece lógico, o que não parece, o que eu ataco, o que eu não ataco, em relação a tal coisa parece estar ferindo a lógica interna do que está sendo mostrado ou não, porque eles não se comprometem com nada até então. Então simplesmente eles foram teletransportados para um lugar que a gente supõe que seja na superfície do planeta, que mistura a realidade do planeta com os hologramas. E nessas de caminhar de um lado para o outro, prestar atenção no que está acontecendo, o grupo acaba se dividindo, a Michael vai para um lado, a dupla vai para outro, e ela acaba encontrando o Su'Kal, que dá o nome e título ao episódio depois que eles fizeram a escolha da mudança lá, que ia ser a Cidadela. A gente vê que a coisa parece de fato meio que uma cidade, talvez aí inspirada num filme Labirinto, por exemplo, onde você tem as coisas andando de lados diferentes para cima e as escadarias invertidas para baixo, aquele negócio todo, que reforça esse aspecto mais fantasioso, naquele filme do David Bowie. Mas quando ela tenta se aproximar e ver o que está acontecendo ali, mesmo já sendo um ser que tem uma idade bastante avançada, ele não parece, em aparência, ser muito mais velho do que o próprio Saru. A gente não sabe a extensão, a longevidade que tem um Kelpiano até então.
a gente vê que ele tem um jeito de agir e interagir com as coisas que transmite uma infantilidade muito latente, muito óbvia. E ela acaba ficando curiosa com o que tem com uma tal porta que eles estão vendo do lugar onde eles estão. Ela fica batendo, tem algumas coisas ali se mexendo, então chama bastante atenção. Lá fora, de novo na nave, quem está cuidando ali dos sensores e tudo mais acaba indicando que tem uma nave em aproximação que aparentemente está transmitindo algo que parece ser uma assinatura que pode ser lida como sendo da Frota Estelar, mas aquilo gera algumas dúvidas e a galera imediatamente já faz aquela cara de: olha, eu não sei se eu estou acreditando muito nisso não. Está me parecendo realmente alguma coisa que está bem evidente que quem está vindo para cá está tentando nos enganar. O Saru e o Culber, que acabaram seguindo por um outro caminho, acabam topando lá com um grupo de hologramas que não está funcionando 100%. Você vê que eles têm uma grande dificuldade de se manterem ativos, ligados e se manterem na mesma frase sem piscar, sem tremer, sem parecer uma vitrola arranhada. Mas ainda assim eles acabam conseguindo, na base da pergunta, na insistência, no carisma até, interagir com esses hologramas e descobrir um pouco, algumas pistas do que está acontecendo naquele lugar. Esses hologramas então estão tentando entender se essa dupla são aí alguns visitantes que podem ser perigosos e portanto eles podem estar querendo ativar o sistema de segurança, ou se eles são os visitantes aguardados do tal evento que foi antecipado, que seria como eles mandaram um chamado de socorro. Esperava-se que mais cedo ou mais tarde aparecesse alguém para resgatar o menino. E eles se referem eternamente ao Su'Kal como sendo um menino, apesar dele já ter bem mais de 100 anos. E a gente descobre então que os hologramas em geral desse lugar acabaram servindo como babás para cuidar ao longo de toda a vida desse ser, dando educação, alimentando, cuidando, de repente tratando de forma médica até se necessário, ensinando situações para que ele, quando saísse dali, pudesse interagir, fosse socialmente ativo com outras pessoas. Passou tanto tempo ali que a gente sabe que muito disso acabou se perdendo, porque são ensinamentos que ficam na teoria durante muito tempo e aquilo acaba, de repente, até se tornando algo que, ao invés de preparar ele de fato para certas situações, causa mais motivo dele reter medos. Nas séries da franquia tem pelo menos outros 2 episódios que lidam com esse assunto de hologramas, que são criados para cuidar de pessoas, que me vem à mente. Um deles é de Deep Space Nine, que é o Shadow Play, e a gente tem um outro na série Enterprise, chamado Oasis. São coisas que têm diferenças sim, em relação ao que está sendo apresentado nesse episódio aqui de Discovery, mas que lembram bastante esse negócio, com a ideia específica de você ter hologramas criando um mundo para que alguém que está inserido lá dentro sobreviva. A porta se abre lá, a Michael acaba encontrando o tal do monstro. Ela se sente ameaçada, mas sem tentar revidar ou se defender, ela tenta se acalmar, arranjar um jeito de se comunicar. E lá fora, como se a situação por aqui já não tivesse ruim o bastante, onde você tem a trama acontecendo para salvar o sobrevivente, você tem o negócio deles estarem correndo contra o tempo por causa da radiação, eles ainda colocam uma camada a mais com a nave da Osyraa chegando finalmente lá. E a gente acaba se perguntando como é que ela sabe aonde eles estão, como é que ela sabia para onde ela tinha que ir. Será que isso tinha alguma coisa a ver, teve alguma coisa a ver com aquele equipamento que o Book acabou instalando no computador da engenharia, que permitiu que eles conseguissem ter acesso àquela porta traseira da nave que estava mandando a informação? Ele fala que aquilo é tecnologia da corrente Esmeralda. Será que aquilo de repente está desempenhando algum papel aqui nisso? E outra pergunta é como é que eles de fato conseguiram chegar até aqui. E aí, a resposta seria transwarp? Quando a Michael se aproxima do Su'Kal, ela acaba entendendo que uma abordagem direta talvez não vai ser a melhor das ideias. Então ela dá uma dissimulada com um plano por trás disso. Ela acaba meio que se fazendo de holograma. Quando ele pergunta para ela se ela é um holograma, ela diz que sim. Então ela está tentando enganar ele, mas ela está tentando enganar ele para o bem dele, porque o choque de realidade ali seria algo muito grande, que iria colocar tudo a perder. Então ela tenta fazer essa abordagem mais sutil. Lá para outro lado, em outro lugar, o Saru, que está andando com o Culber, acaba encontrando o holograma de um Kelpian ancião, que seria responsável por contar histórias. A gente vê que ele está lá com um livro, ele deve ser uma espécie ali meio de griot, alguém que conta, que passa essas informações de geração para geração, que não deixa a história morrer, a cultura ser abandonada. E esse seria
o Kelpien mais velho, mesmo sendo artificial, não sendo uma pessoa de verdade, que o Saru já viu. Porque a espécie dele, ele está acostumado a ver que depois de um certo tempo, quando eles estão entrando na fase do Vaharai, acabavam sendo colhidos ou abatidos ali pelos Baul. Então nunca tem a oportunidade de realmente amadurecer fisicamente, chegar a desenvolver plenamente a sua longevidade. A gente ainda não sabe, quando a gente vê essa cena, quantos anos representa a imagem que está sendo mostrada para a gente ali na tela, desse ancião, mas de qualquer forma a gente está vendo alguém com uma aparência realmente de um Kelpien velho. E é justamente com essa interação que a gente acaba descobrindo 3 coisas. A gente descobre que o tal do monstro é um personagem dos contos da literatura Kelpien, voltado para o público infantil. A gente descobre que o nome dessa criança, que é o sobrevivente, que dá o nome do título, é dado para crianças depois que a família passa por uma situação onde todo mundo sofre demais com algum evento, uma situação que é imposta sobre eles, quase como aqui para a gente colocar o nome numa determinada menina que nasce de Vitória. E a gente também acaba descobrindo que em algum ponto da história desses povos, os Kelpien e os Baul convergiram de alguma forma, talvez algo mais ou menos parecido com o que os vulcanos passaram com os romulanos. De tempos em tempos a gente vê eles passando a mão na ferida ali para relembrar a gente de que eles não têm todo o tempo do mundo, a gente vê que eles estão sofrendo com a radiação. E quando a Osyraa chama lá e acaba abrindo os canais de comunicação, ela aparece ali meio que no visor, meio que como um holograma para a Tilly que está sentada na cadeira do capitão, acaba fazendo o melhor para rebater as intimidações ali da vilã da melhor forma que consegue. A outra tenta usar aquelas palavras, aqueles gracejos para fazer um bullying com ela, para tentar intimidar. Eu acho que ela conseguiu até que se defender muito bem, conseguiu manter a compostura, mas a gente vê que ela evidentemente ainda está muito verde para o cargo. E assim que essa conversa começa a aparentemente dar uma esfriada, você vê que ambas as naves acabam se camuflando. O que faz com que a situação se torne ainda mais tensa. E já que a radiação não dá muita escolha para o pessoal, eles acabam tendo que se apressar, e quando eles encontram o Su'Kal, eles não têm como ter aquele tato todo que eles pretendem ter. Ele acaba ficando meio assustado, e é nessas que ele acaba emitindo um pulso que coloca as coisas meio que a perder ali, acaba fazendo com que ambas as naves saiam da camuflagem e dá algumas pistas interessantes porque vai começar a ser discutido agora. Mesmo não estando com a aparência kelpiana dele, o Saru tenta se aproximar e acaba cantando pro Su'Kal a tal canção de Niná que foi escutada lá quando ele estava com o ancião. É algo que ele lembra da infância dele, algo que ele conhece, e ele canta aquilo para tentar justamente fazer com que essa ponte entre ele e esse menino, essa criança, que já é um homem feito, mas ainda tem uma mentalidade infantil, se fortaleça. E eles aventam ali a possibilidade de que esse pulso mental que aparentemente o Su'Kal emitiu tenha sido justamente o responsável lá atrás, há mais de 100 anos, pela combustão. É comentado ali que talvez o fato de ter sido criado nesse planeta, que é basicamente feito de dilítio para tudo quanto é lado, está envolto desse material, talvez ao longo de uma vida inteira tenha mudado ele o suficiente para justamente ser a explicação do porquê que ele conseguiu resistir tanto tempo à radiação ali naquele local. E o fato dele se comportar dessa forma, de repente apresentar algo que lembra muito um poder ali, quase de um X-Men, deixa para mim um pouco daquela pergunta no ar, de se isso não teria um pouco a ver com episódios como, por exemplo, o Estranho Charlie, que teria sido criado por entidades, e eles acabam dando a explicação que a gente sabe que fica meio como se fosse uma explicação meio cala-boca, só para alguém não fazer perguntas demais, que ele teria sido criado pelos computadores da nave dele. Vocês lembram desse episódio? Ele volta com poderes, ele é capaz de fazer algumas alterações na realidade ali e tal. Isso também acaba me lembrando coisas de outra franquia que tem nada a ver aqui com Space Opera, que seria Akira, onde a gente tem um personagem absolutamente poderoso, com uma mente capaz de fazer tanta coisa de alteração, telecinese, e de repente poder mudar tudo o que está acontecendo à sua volta. O que seria basicamente a versão bomba atômica de alguém que tem psiquismo. E é aí que eles acabam deixando a coisa mais ou menos da seguinte forma. Esse assunto da combustão estava quieto, até a Burnham chegar nesse futuro e resolver investigar, correr atrás das coisas. Depois que ela junta as pistas e descobre o local, ela pode até não ter sido responsável pela primeira vez que isso acontece. Óbvio que isso ainda vai depender da gente entender
tudo o que o roteiro vai trazer pra gente, mas talvez ela seja responsável pela segunda. Na nave do Book a gente descobre que a Adira tá a bordo. E o que ficou meio estranho foi que eles, de alguma forma, descobriram que quando o grupo avançado desceu, ficou sem os seus equipamentos, então automaticamente sem a medicação que ajudaria eles a aguentar mais tempo naquela radiação. E ela, pedindo o comunicador, que também tem um teletransporte pessoal para Reno, acaba indo e falando, olha, eu vou lá, vou levar isso aqui para eles. E aí meio que naquelas de, eu não sei como ela descobriu que os equipamentos são escondidos pelo holograma ou arrancado deles de alguma forma, são desviados para outro local, sei lá eu, ela acaba colocando essa medicação na própria boca, meio que na esperança de que dessa forma ela vai chegar lá embaixo e vai conseguir manter esse produto com ela. Mas eu achei que isso ficou um pouco forçado, apesar de fazer um link lá atrás com a parte onde a gente vê que tanto o Stamets quanto o Cobra, que o próprio Stamets acaba dizendo que eles são um pacote fechado em relação a ela, na amizade eles vêm juntos e tudo mais, e tendo todo aquele negócio de carinho e tentar proteger um ao outro, ela meio que agora talvez esteja tentando fazer isso por eles, indo atrás do Cobra, indo atrás do resto da galera para tentar fazer um vento ali, tentar fazer a diferença. E depois de um diálogo lá entre a Michael Burnham e o Sr. Saru, eles acabam de alguma forma chegando na conclusão de que ela é quem tem que ir e a nave do Book acaba recuperando ela, que já chega lá em cima bastante doente, bastante afetada. A Osyraa dá um jeito de conseguir invadir a Discovery e ela mesmo ainda, pra mim, na minha opinião, sendo uma vilãzinha bem mequetrefe, ela acaba junto com uns capanguinha dela rendendo todo mundo dentro da nave e dão um jeito de colocar um aparato na cabeça do Stamets que faz com que ele perca o direito de escolha, ele não consegue mais lutar contra e acaba fazendo com que a nave salte junto com a nave da Osyraa, rodopiando para as coordenadas do quartel-general da Frota Estelar. O Book e a Michael ficam para trás. E é justamente sendo essa vilãzinha sem sal que eu acho que eles podiam ter arranjado um jeito de importar algumas das ideias que eram usadas nos roteiros para o Gul Dukat, que era aquele cardassiano feito pelo Mark Alaimo, que a gente tinha uma verdadeira paixão em odiar o cara, porque ele tinha um jeito seguro de fazer as coisas, era uma ameaça real, mas também era bastante ambíguo em alguns momentos, era um vilão que dava gosto de assistir. Ela aqui demonstra que consegue sim ser uma ameaça, mas pela quantidade de recursos, a força que ela tem, junto com os aliados, os equipamentos, mas ela em si ainda continua bastante insossa. Só que agora, principalmente tendo botado as mãozinhas deles na Discovery, eles acabam sendo uma ameaça bastante real. E é nessas então que o resto do grupo fica para trás. A gente tem um final abrupto, sem eles terem avisado a gente de nenhuma forma que isso aqui ia ser uma espécie de episódio duplo. A gente acaba voltando para aquela formuleta desde a primeira temporada, onde a história seguia e você acabava esperando para o que vai acontecer depois. Mas, apesar de eu ter gostado bastante da forma como a história foi apresentada, dos elementos e tal, aqui eu não consigo julgar nada do que eu vi, porque se o desfecho não for condizente, essas coisas vão perder muito da graça que elas podem ter. E isso é frustrante demais. Galera, se vocês curtiram o vídeo, deixem um like. Se não curtiram, deixem um dislike. Se vocês puderem comentar com as opiniões e teorias de vocês, vai ser bacana para a gente continuar esse papo. Considerem se inscrever aqui no canal, vem fazer parte da família na tela. Se vocês puderem compartilhar o vídeo, isso ajuda demais na relevância. E eu vou deixar aí 2 vídeos para vocês escolherem um e seguirem curtindo o meu conteúdo. Feliz Natal, galera, que tudo de bom aconteça para vocês, que essa época do ano seja melhor do que esse ano como um todo foi, porque 2020 foi bastante complicado, mas que a gente consiga ter um pouquinho de paz e descanso agora, porque o ano que vem não vai ser um ano onde as coisas todas vão vir simplesmente boas e perfeitas desde o começo, é algo que a gente vai ter que conseguir conquistar, então a gente precisa conseguir dar uma descansada para ter forças para conseguir fazer essas coisas lá e colocar tudo direito em ordem e ter as nossas vidas de volta. Fico muito feliz com a audiência de vocês. Um forte abraço, galera. E até mais.